A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, Pastor Oliveira Silva passando aqui mais uma tarde para o nosso devocional, orando a Deus, espero que você esteja muito bem na presença dEle, amém? Queridos, já é a sexta vez que eu tento gravar esse vídeo e sempre tem alguma coisa errada. Eu sei que isso é porque Deus tem se utilizado desse canal como instrumento para alcançar muitas vidas que estão afastadas do Evangelho, outros que estão fracos, outros que ainda nem confessaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu espero que dessa vez não ocorra barulho, cachorro no lado, não fique latindo aí e que dê tudo certo. Deus está nos dando graça. Eu já tenho alguns irmãos que entraram em contato comigo no privado, diz que quando eu for fazer o nosso mini estúdio aqui no meu escritório, que está uma bagunça ainda, a gente se mudou há pouco tempo ainda, eu vou estar comprando um microfone, uma câmera melhor, né? Aí o escritório ele é blindado, aí pode fazer barulho que quiser do lado de fora, a gente vai estar ministrando a palavra de Deus com tranquilidade. Meus queridos irmãos, hoje eu lendo a revista da Escola Bíblica, na nossa aula de hoje, algo me chamou a atenção no capítulo 6 de João, né? E isso falou muito forte ao meu coração e eu queria compartilhar com meus irmãos e desde já lhe agradeço por você estar vendo esse vídeo. Compartilhe, seja um instrumento de Deus, compartilha, dá o like teu aí, comenta, faz alguma coisa, deixa esse vídeo mais competitivo com os outros, para que as pessoas visualizem e Deus possa falar com elas, né? Nós temos um vídeo aqui que já vai chegando, depois eu vou bater um print, porque minha memória está só Jesus na causa. Eu acho que já passou já dos 1.500, né? Antes de ontem estava com 1.000 e pouco, deve ter passado 2.500. Então esse vídeo, e só no Facebook, né? Não estou olhando as outras plataformas. Então eu acredito que esse instrumento aqui, Deus tem sido bondoso conosco para alcançar vidas que estão afastadas do Evangelho, principalmente. João capítulo 6, é um capítulo muito longo, né? São mais de 70 versículos. E Deus colocou no meu coração, quando li a revista da Escola Bíblica, esse texto bíblico aqui do versículo 26, do capítulo 6, que diz assim: respondendo Jesus, em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Aí aqui, deixa eu me ver mais lá na frente, a gente recomeçar esse texto a partir do versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura este discurso, quem poderá ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito, ou murmuravam em outras versões, a respeito do que ouvira, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos digo são vida, são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o trairiam. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aqui é o famoso capítulo onde Jesus se diz que ele é maior do que o maná que desceu no deserto, né? E assim o é. E, meus queridos, eu quero orar agora, depois de tanto esse impedimento. Estamos tentando fazer esse vídeo e algo acontece para que o vídeo não seja feito. Eu quero orar para que também, após o vídeo ser feito, ele tenha seu objetivo, alcance ouvidos e desça a corações. Bondoso Pai, diante de Ti, meu Deus, eu apresento esse instrumento, diante de Ti eu apresento a minha vida como instrumento Teu. E eu te peço, Pai,
que aonde esse vídeo adentrar o lar que ele for ouvido, o Senhor possa falar com esta pessoa poderosamente, quebrar os laços, cortar todos os vínculos com as trevas, e que esta pessoa que está ouvindo o Evangelho, a fé dele aumente mais ainda, uma fé de qualidade sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Aqui um cafezinho, né, irmão? Pai do seu irmão Tiago, é o cafezinho aqui, ó. Queridos irmãos, é fato isso, que nós estamos vivendo dias trabalhosos, né? Dias difíceis. Entretanto, nós estamos numa época em que muitas pessoas estão famintas de tudo. Há uma fome terrível por tudo, menos pelo pão da vida. Se a gente observar o cenário onde Jesus se encontrava com os seus discípulos e toda aquela multidão que o seguia, não é diferente dos dias de hoje. Jesus ele observou que as pessoas que estavam seguindo ele não era pelos sinais, não era por ele, não era pelo conteúdo espiritual que ele tinha, não. Aquela multidão seguia Jesus, mas por aquilo que ele podia dar, para saciar os seus interesses próprios, a sua fome individual. Eles não estavam ali para agradar a Deus, mas para se agradar. O que é que eu observo? Muitas pessoas buscam saciar-se com o efêmero, com o temporal, com aquilo que não pode satisfazer o nosso espírito, a nossa alma em si. Escute, enquanto a alma clama pelo eterno, a nossa natureza carnal, ela clama pelo temporal. Ela quer aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que vai embora. Observe que a nossa geração ela está de mãos cheias, porém coração vazios. A nossa geração ela tem nas mãos tudo, tecnologia, prazeres, conforto, mas seus corações estão vazios. Então eu observo que o materialismo ele não é para satisfazer o espírito do homem, ele é para satisfazer os desejos carnais. O problema que se dá é que a mente do ser humano está tão impregnada com as coisas do mundo que ele acha melhor se alimentar com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Essa geração alimenta-se de migalhas que o mundo dá. A realidade que a gente tem visto é isso. E eles aceitam. São torturados todos os dias. Mas quando o mundo chega e dá uma migalhazinha, ele fica alegre. Estava me lembrando de uma parábola, não sei se é verdadeira ou se alguém simplesmente inventou, mas diz que certo dia o Hitler, né, ele pegou uma galinha e despenou a galinha a sangue frio, que o sangue saía, né, ali das penas, e soltou a galinha saiu desesperada, sangrando e sem pena. De repente ele pega uma vasilha de milho e começa a jogar. E aquela mesma galinha que foi torturada, massacrada, arrancaram suas penas, fizeram ela sangrar, volta agora a comer os milhos, os caroços de milhos que estavam aos pés de Hitler. Não sei se essa história é verdadeira, não fui pesquisar, entretanto, é algo da nossa realidade que o mundo faz. O mundo tortura essas pessoas, destrói a vida dessas pessoas, faz com que elas sangrem, mas é só o mundo fazer assim. Essas pessoas vêm. Eu observo quantas pessoas estavam dentro da igreja, mas trocaram o alimento verdadeiro
por aquilo que o mundo oferece, a bebida, a droga, a prostituição. E aí, tudo isso, todo esse tipo de alimento, esse lixo espiritual, ele não consegue completar o homem, preencher o homem na sua totalidade. Então essas pessoas, é como o salmista diz, um abismo chamando outro abismo. Então elas vivem de migalhas, sofre aqui, sofre ali, sofre acolá. E quando o diabo quer essa pessoa para ser um instrumento dele, porque o diabo jaz no maligno, aliás, o mundo jaz no maligno, e quem manda no sistema do mundo é o diabo. Então o mundo novamente atrai essas pessoas com o seu alimento, e essas pessoas se tornam presas fáceis, porque rejeitaram o alimento genuíno, o pão do céu. Nós estamos convivendo com uma geração sedenta. Parece contraditório o que eu vou dizer aqui. Nós estamos vivendo numa geração sedenta de Deus e de nada ao mesmo tempo. Quando eu falo uma geração sedenta de Deus e de nada ao mesmo tempo, é que esta geração ela é sedenta de um Deus, mas que não é o verdadeiro. Pode ser qualquer tipo, pode ser a luxúria, a vanglória, o status, tudo isso tem se tornado deuses nessa vida dessas pessoas. Então elas são sedentas desse tipo de Deus e ao mesmo tempo sedentas de nada, porque tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, tudo isso vai embora. E aquele que permanece para sempre é o Deus que ofereceu o verdadeiro maná, o seu Filho. E todo aquele que se alimentar do seu Filho, ele terá sua fome saciada e sua sede sanada. Então, meus irmãos, quando é que a nossa geração ela vai descobrir que o verdadeiro alimento, a verdadeira fome não está nos deuses que o mundo oferece, mas no Deus que se ofereceu por nós, Jesus Cristo. Ele é a fome genuína, ele é a sede verdadeira que se apresenta para todo homem. Então, quando nós cremos nesse Deus verdadeiro, genuíno, a nossa sede é saciada, a nossa fome é estancada, a nossa sede é saciada, porque criar-se-á dentro de nós, espiritualmente falando, um rio que jorra água para a vida eterna. As pessoas olharão para você, olharão para mim e verão esse rio. Não que a gente seja esse rio, mas a gente é o canal que leva o rio, que leva a água, que leva o alimento para as vidas que estão sedentas. Mas quando eu rejeito o Deus genuíno, o Deus verdadeiro, e eu passo a aceitar qualquer tipo de Senhor, qualquer tipo de Deus na minha vida, eu continuo sendo um instrumento, mas não do Deus genuíno, do Deus verdadeiro, mas o Deus que o mundo ergueu para si, o Deus deste século, que tem cegado o entendimento de mundo. Então, quando é que a nossa geração vai descobrir que a verdadeira fome, a verdadeira sede está em Deus? O que eu tenho observado é que em nossos dias existe muito apetite. O problema é que esse apetite ele é distorcido, ele não é genuíno. Porque, irmãos, onde a fome aumenta é em nossa geração. Nunca houve-se tanta fome em outra geração como está tendo na nossa. O porém, qual é o problema da nossa geração, da fome da nossa geração? É que o cardápio é o mesmo daquela geração, que servia a milhares de pessoas. Hoje, há bilhões de pessoas
Entretanto, o cardápio sendo o mesmo, ele só serve como ilusão. Ele apresenta um alimento só no papel. Ele apresenta um alimento só na filosofia. Mas na prática não tem nada. Por quê? Porque esse alimento é ilusório. Então, eu posso com toda certeza afirmar que a nossa geração ela está estagnada. Ela está paralisada. Ela deixou de prosseguir num alimento verdadeiro. Então escute o que eu vou dizer, eu posso estar errado, mas o que é que eu estou vendo? A fome crescente em nossos dias, mas são fomes paradoxais. Vive em dois paradoxos totalmente diferenciados. Por quê, pastor? Porque o estômago está cheio, mas a alma se encontra vazia. O alimento está colocado, mas ele não nutre. É isso que o mundo oferece para o ser humano. Faz com que você coma um alimento artificial, aonde chega ao patamar do seu estômago, está vazio espiritualmente falando, entretanto a sua alma está vazia. Parece que há um jejum proposital, espiritualmente falando, aonde a pessoa mastiga a ansiedade e termina engolindo o vazio. Não há nada. Escute, a nossa geração eclesiástica, parece-me que ela não ouve o bradar, o clamor de Cristo dizendo: vinde a mim. Queridos, nenhum Deus, que aliás não existe deuses, só existe um, mas humanamente falando, nenhum Deus tem a capacidade de dizer: vinde a mim. Por quê, irmãos? Porque o texto de Mateus, aqui capítulo 11, verso 28, quando Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, está falando de um fardo pesado na alma. Mas esse texto também, quando Jesus diz: vinde a mim, às vezes o fardo que a gente carrega, ele esvazia a nossa energia, nos deixa cansado, faminto. Então, quando a gente vai até Jesus Cristo, é Ele que tem o pão verdadeiro para nos dar, que sacia a nossa alma. É Ele que tem a verdadeira água. Não é uma cisterna rota que o homem criou, que a filosofia criou, que o mundo criou. Não. É uma cisterna eterna que jorra água todos os dias para a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, nesse sentido, vivemos dias em que muitos estão famintos de tudo, menos pelo pão da vida. Querem comer tudo, menos aquele que veio dos céus. Muitas outras pessoas de várias outras gerações passadas buscavam seus interesses pessoais, isso é público e notório. Até aqui no texto de João capítulo 6, a gente vê Jesus denunciando essas pessoas, que eles buscavam Cristo não pelo que ele era, mas por aquilo que ele poderia oferecer. Não é diferente os dias de hoje em nossas igrejas. Mas o diabo tem levantado homens e mulheres altamente mentirosos, que fazem do altar um tipo de trampolim de comércio, aonde não se é pregado o evangelho genuíno que confronta e muda a vida, mas é oferecido um evangelho barato, aonde tira a gordura e a lã das ovelhas. Então, muitas outras pessoas em outras gerações passadas também buscavam seus interesses pessoais. Não é diferenciado dos dias de hoje, a quantidade é que só aumentou. Só aumentou esse nível de pessoas que buscam a igreja, buscam o evangelho para se logo completar, tanto como líder como liderado.
criam para si falsos deuses, mentindo para si. Então escute, irmãos, a nossa geração, entretanto, ela tem passado dos limites. Essa geração, principalmente, que está dentro das nossas igrejas, e falo isso como pastor, com todo temor e tremor diante de Deus. Nós vivemos dentro de um templo onde muitos que outrora buscavam a Deus com a face no pó, hoje tacaram o pó na cara. Não estão mais nem aí para as coisas de Deus. Só pôs em ter, e acabou-se. Não existe outra tecla na vida dele a não ser o ter. Porque o ser já foi embora há muito tempo. Não querem ser servo, não querem ser amigo de Deus, não querem ser filhos de Deus. Eles só querem o pão que Jesus pode dar. Tu pode dar pão agora? Não, então não quero. A gente já viu líderes aí, dessas igrejas, que para mim não são igrejas, mas que são templos levantados por Satanás, doutrinas levantadas por demônios, dizendo que tem que colocar Deus na parede e exigir. Quem somos nós? Um pedaço, uma porçãozinha de barro, um vaso quebrado na mão do oleiro, exigir que o oleiro faça aquilo ou faça aquilo outro. Então nós vivemos dentro de uma geração, dentro das nossas igrejas, que estão nos templos seguindo a Deus quase todos os domingos e quando vão, mas fora da vontade de Deus. Tem se alimentado de tudo, menos de Deus. Tem se alimentado daquilo que é passageiro, imediato, efêmero, terreno e por muitas vezes demoníaco. Jesus, no entanto, apresenta-se como um único alimento verdadeiro e eterno. Existem muitos alimentos filosóficos contemporâneos ou passados, primitivos, mas que são alimentos temporais, filosofias que diluíram ao longo dos tempos, religiões que se acabaram no meio da história, mas Jesus continua de pé. Não que ele seja um garçom, mas ele é o eterno diácono, nos servindo um alimento genuíno, verdadeiro, rico, nutrido para nos nutrir, principalmente a nossa alma que está no estado de anorexação. As pessoas se veem como lindas, bonitas, maravilhosas, mas estão anorexas, feias, espiritualmente terríveis. Escute, essa geração tem fome, mas está comendo lixo espiritual. Não é à toa, irmão, que a fome dessa geração é tão grande que eles têm buscado alimento em todo tipo de seitas. A seita que você quiser enumerar aí por conta própria, faça. E tem aumentado a cada dia mais. Eu me lembro que eu fui pastor em uma determinada localidade, onde uma pessoa, ela fazia caravanas toda semana para levar pessoas para receber passes de uma mulher que se dizia receber o espírito de um médico alemão. E as dezenas de pessoas toda semana, e a caravana estava crescendo, até que eu disse para aquele senhor, disse: olha, você está dizendo que foi curado. O diabo tem um poder de manipular as coisas, Deus não tirou isso dele, mas se Deus tem obra de salvação na vida do senhor, essa perna vai ficar doente e a outra também. Não é só essa que estava doente, não, vai ficar. Não deu 2 semanas, as feridas voltaram. Eu não sei como é que está mais aquele senhor, até porque eu não moro mais lá. Mas eu me lembro quando ele ligou para mim, mandando eu ir visitá-lo, que ele queria se reconciliar. Eu disse até para ele, eu me lembro: do que adianta você ser curado e perder sua salvação? Aí ele veio querer argumentar que o evangelho não tinha poder de curar.
Ele disse: o evangelho continua sendo o mesmo. O problema é que nossa incredulidade atrapalha o agir de Deus através do seu evangelho. Eu digo uma coisa para o Senhor: é melhor morrer nos pés de Jesus sem nunca ter usufruído desses milagres que Ele gera para o nosso ser físico, porque Ele gerou o maior milagre, foi a nossa salvação. É melhor morrer sem nunca ter visto uma casa nova, um carro novo, a cura de um câncer, do que viver com tudo isso e quando morrer ir para o inferno. A escolha é sua. Então, irmão, essa geração ela tem muita fome. Então ela sai buscando em várias seitas, em várias heresias. E elas têm comido lixos espirituais e elas não percebem. Essa geração ela tem fome, mas está se alimentando de vaidade, sensualidade, humanismo, autoidolatria, heresias, feitiçarias. Quem tu vê hoje até famosos seguindo aí um herege que tem milhões de seguidores, que é de uma seita que guarda o sábado e outras coisas da lei, exaltando pelo conhecimento secular que o cidadão tem. Então, essas pessoas elas estão se alimentando dessas coisas. Sexta-feira agora eu disse: será que nós acertamos em ter tanto conhecimento, tanta teologia? Estamos saindo da presença de Deus, enquanto os nossos pais de 30, 40 anos atrás, que não sabiam pronunciar a Assembleia de Deus, mas falavam com problema de dicção Assembleia, mas que estavam ali com o joelho dobrado, a Deus verdadeiro, que não dobravam o seu joelho a Baal, que não se vendiam. E hoje tanto conhecimento, a gente vê tanta heresia no nosso meio, e as pessoas consumindo isso como fosse um evangelho genuíno, sem ser um evangelho verdadeiro. Então, meus queridos irmãos, nossa geração está consumindo entretenimento que anestesia a alma. A pessoa fica na frente desses entretenimentos horas e horas e horas e horas e horas, e a alma fica sendo anestesiada. Ela perde a sensibilidade do espírito, fica como um ser espiritual moribundo. Essas pessoas também têm consumido doutrinas que afagam o pecado, líderes que não estão mais nem aí para a vida de ninguém, porque as deles já se perderam, que não pregam o evangelho genuíno, mas pregam um evangelho onde eles possam arrancar alguma coisa para comprar uma mansão nos Estados Unidos, um iate lá em Angra dos Reis, uma casa de praia aqui no grande litoral do estado do Ceará, de quase mais de 500 quilômetros, só de praia. Então as pessoas estão consumindo isso porque existe quem venda, e se existe quem venda é porque existe quem compra. Então um é completando o outro, o que vende e o que compra. O que vende é exaltado e o que compra é afagado. E aquele que não vende e não compra, mas dá o evangelho genuíno, é rejeitado, é lançado fora, é menosprezado, está fora de moda. Então, meus irmãos, essas pessoas elas vendem um evangelho que ele traz mais conforto do que confronto. Eu nunca me esqueço, um filho meu na fé, que hoje é pastor, chegou para mim e disse: pastor, tem hora que dá vontade de entrar na carne. E eu disse: tem hora não, tem segundos, brincando com ele. E eu disse: mas por quê? Ele disse: rapaz, um dia desse eu tinha brigado com a mulher, discutido com ela, tinha dado uns empurrão na mulher, e como eu não sei mais ser mundano, nem penso mais nas coisas do mundo, eu fui para uma oração. E era uma oração daquelas orações do pede, de revelação. Eu vejo aqui sei quantos, vejo 10 com 100 reais e tal, aquele negócio todo. Aí a oração era de 10 horas da noite até 2 horas da manhã.
Quando eu cheguei na oração, já tinha muita gente do lado de fora, inclusive até o próprio pregador, que eu não sabia que era o pregador, ele me viu chegando no meu carrão. Cheguei no carro. E ali, com raiva da mulher, né? Com raiva da mulher, entrei acolá e pedindo a misericórdia de Deus, que Deus usasse um vaso para meter a chibata em mim, segundo as palavras dele. De repente o camarada se levanta, vai até ele, põe a mão na cabeça dele e começa a profetizar mentira, visagem, para tentar arrancar dinheiro dele, dizendo que estava se agradando da maneira como ele tinha vivido, ou seja, se agradando por estar dando porrada na mulher, estava se agradando porque ele na madrugada estava orando. Mentira, nem orando ele estava. Noção da negligência terrível, ele confessou isso para mim. Então, você vai para essas igrejas, você não vai ser confrontado, você vai ser acalentado, né? Vão afagar o teu pecado, vão dizer que tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, mesmo tu estando no erro, mesmo tu tendo 2 mulheres, 3 mulheres, mesmo tu tendo 2 homens, vão dizer que você é uma mulher de Deus, uma grande missionária, e você continua no erro, sendo afagado por essas coisas. Então, meus queridos, essa geração nossa, ela está comendo, mas ela não está se nutrindo. Ela come e deveria viver, porque o alimento que Deus oferece é um alimento que nos dá vida, é o alimento que eles têm comido, tem feito eles morrer. Estão se saciando, mas estão vazios por dentro. Estão cheios, todavia, de veneno espiritual. É isso que a gente tem observado nesta geração. Então, o que é que a gente observa aqui? Que a fome pela palavra de Deus, ela está sendo trocada por um banquete no inferno. Foi isso que aconteceu aqui. Quando o povo começou a ir embora, irmão, eles estavam de frente ao Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas, ele mesmo se dizendo: eu sou o alimento genuíno, aquele que comer de mim não morrerá. Mas esse povo trocou esse alimento, esse banquete, que é se sentar na mesa de Jesus, por banquete no inferno, por banquete com demônios. Então, meus irmãos, Deus, em um certo momento, ele vai retirar a palavra. Ele vai retirar a sua palavra, como já começou. Em certos púlpitos hoje não se prega mais a palavra de Deus. Se extrai textos bíblicos para inventar história, textos fora de contexto para inventar histórias, não com H, mas com E, história, para arrancar dinheiro das pessoas. Então, há uma profecia em Amós, capítulo 8, verso 11, sobre a retirada da palavra de Deus, retirada da fome da verdadeira, a fome do verdadeiro alimento, aliás. Então isso já está acontecendo. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás eu estava no Maranhão e o pastor me chamou para me dar uma palestra para a igreja, né? Palestra de conta. Eu tinha uma palestra que eu chamava Quebrando os Laços com a Pornografia, Vivendo em Santidade, baseado no meu livro. E foi feito o convite para outras igrejas, né? Principalmente essas neopentecostais, que já naquela época já vinham com muita força. E eu nunca vou me esquecer, quando terminou o 3º dia, no domingo, eu fui procurado por 2 famílias gigantescas que faziam parte dessas igrejas neopentecostais. E elas disseram para mim: eu nunca tinha ouvido o evangelho desse jeito. Um evangelho que confronta. No primeiro dia eu queria ir embora, no segundo dia também. Mas a minha mulher insistindo. E eu hoje estou entendendo o que é o evangelho. O evangelho não é passar a mão na minha cabeça para quando for no final do mês saber quanto foi de peixe que eu vendi, que ele era dono de vários viveiros nessa região de peixe, né, em Pirarucu. Então, meus irmãos, essa escassez da palavra, ela já chegou. Tem muita gente com fome, mas aonde eles estão não tem banquete, não tem palavra genuína. Então há essa profecia aqui em Amós capítulo 8, verso 11. Então está chegando o tempo, diz o Senhor, o soberano, em que farei vir fome à terra, e não será fome de pão ou de água, ou seja, alimentos físicos, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Escute, irmão.
Hoje eu não só escuto ou vejo Deus falando pouco. Não, Deus está falando. Ah, é porque... Não, Deus está falando. O problema é o ambiente onde você está frequentando. O problema é você querer se alimentar só de vídeo da internet. Isso aqui é um instrumento que eu estou fazendo. E na hora que eu ver que crentes da igreja onde eu sou pastor estão deixando de ir para a comunhão com os santos pessoalmente para se alimentar só do que eu estou pregando aqui, eu paro. Paro na mesma hora. Isso aqui é só um instrumento. Mas não tem como comparar o ato de congregar, de estar em comunhão. Então, irmão, eu hoje não escuto ou vejo Deus falando pouco, Ele está falando muito. O problema da nossa geração são dois. Primeiro problema, ambiente que você escolheu congregar, aonde Deus é limitado, o homem não deixa Ele falar. E o segundo problema é você não querer ouvir Deus. Primeiro problema, o ambiente que você escolheu. Ou você escolheu esse ambiente porque não sabia, ou escolheu porque sabia que lá não se confronta o seu pecado e você quer viver essa vida sendo afagado, acalentado todos os dias. Ou segundo, você sabe que Deus fala e não quer ir para outro ambiente. Então, o que é que eu vejo aqui na nossa geração? O problema da nossa geração é ela não querer frequentar o ambiente correto e segundo, não querer ouvir Deus falar. É a gente pegar aquele episódio, me falha a memória, foi lá em Números, eu não me recordo agora, onde o povo reclama com Moisés, porque Moisés não deveria ser só aquele que seria habilitado a falar com Deus e ouvir Deus. O povo também queria. Então Moisés escutou, orou a Deus e Deus disse: manda esse povo vir para cá. Enquanto Deus falava, Moisés se aproximava mais ainda do monte e o povo mais se distanciava. Enquanto Deus falava, Moisés escutava um cântico, um louvor, um acalento para a sua alma. Mas o povo escutava como trovões, relâmpagos, a montanha se balançando, terror. Por quê, irmãos? Porque quando a gente está em pecado, tudo que Deus fala é como um terror para as nossas vidas. Mas quando a gente, mesmo estando em pecado e a gente quer se consertar, quanto mais Deus fala, mais você baixa a cabeça e diz: Senhor, eu errei, eu estou aqui. E Deus vai falando e vai falando. Daqui a pouco você não se sente mais como mais servo, você se sente como filho. Então o empregado ele não tem intimidade para chegar ao pai, mas o filho tem. Então mesmo o filho tendo errado, ele diz: peraí, eu sei de onde eu vou ter que voltar, eu tenho que voltar para casa do meu pai, eu vou voltar para lá, e eu quero voltar só como servo. O filho tem essa mentalidade de voltar só como servo. Só que quando ele chega na casa do pai, na presença do pai, o pai não recebe ele como servo, recebe ele como filho. Entretanto, a gente não pode se contentar só com a patente de ser filho. Não. A gente tem que buscar mais ainda. Existe uma coisa melhor do que ser filho, existe, irmão. Ser amigo. Amigo de Deus. Existem amigos que são mais chegados do que irmãos, que são mais chegados do que filhos. Então Deus está nos chamando a um patamar de mais intimidade. Então quando Deus fala, o verdadeiro servo de Deus abaixa a cabeça e sai pedindo a misericórdia. Daqui a pouco ele ergue a cabeça, se sente na presença do Pai como filho, e se aproxima do Pai como filho e se torna seu amigo, amigo pessoal. Agora entenda, chegará um dia em que Deus vai se calar, em que Deus não vai falar mais. Você vai correr atrás de denominações, da Assembleia de Deus que hoje está se perdendo. É tanta denominação chamada Assembleia de Deus que ninguém sabe mais nem qual é a genuína, qual é a verdadeira. Então vai chegar um dia em que Deus vai se calar. Deus ele vai tirar o pão.
Irmão, eu digo assim, eu fico assim pensando, que às vezes eu estou pregando, eu estou aqui pregando para vocês, mas é como se a gente estivesse dialogando, né? Qualquer dia eu vou fazer ao vivo para a gente dialogar. Então o que é que eu vejo aqui nessa profecia de Amós? É que Deus ele vai se calar. Ele vai tirar o pão genuíno. Ele vai tirar essa ânsia, essa fome por Ele. E eu fico aqui pensando de pessoas que zombavam da pregação verdadeira, genuína no altar. Vão clamar pela palavra e não vão achar. Eu já vejo isso nos dias de hoje. Eu me lembro que no primeiro campo, eu tenho um carinho muito grande por ele, inclusive a origem do meu neto é de lá. Eu me lembro que se levantaram quatro obreiros contra a minha vida. Eu era muito inexperiente e dentre esses 4 obreiros tinha 3 que estavam em pecado terrível, né? E começaram a se levantar porque Deus começou a bater forte, né? As coisas eram tão de Deus que a igreja começou a crescer de uma maneira. Quando o pecado ele sai da tribuna, irmão, sai do altar, Deus ele faz um mover tremendo. Tinha culto das nossas quarta-feiras que não cabia de gente, era lotado. Santa Ceia, meu Deus. Mas o que aconteceu? Esse povo chateado porque não queria abandonar o pecado, queriam permanecer no pecado, mas queria alguém que passasse a mão na cabeça deles. E esse alguém não era eu. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele usou uma irmã de uma congregação nossa, mas muito distante. Era a congregação mais distante que existia. E ela disse assim: ore pelo pastor de vocês, porque Deus me revelou ele para uma igreja que está sem pasto, que está precisando de pasto. E se ele levar esse pastor de vocês para essa igreja, Deus vai mandar um pastor não segundo o coração dele, mas segundo o coração de vocês. Meus irmãos, e assim aconteceu. Passaram-se 15 dias, eu recebi uma proposta para ir para outro campo. Não queria ir, mas era como Deus tivesse me direcionado, e eu sei que foi de Deus a situação, e eu fui. Em 3 meses, eu vi os meus algozes se levantaram contra mim, mandando mensagem, mandando eu retornar, porque a igreja tinha sido esfacelada em 3 pedaços, acabada. Os novos convertidos, tudo tinha ido embora. Não por causa de mim, mas por causa do Deus que eu sirvo. Então, meus queridos irmãos, o que é que eu estou vendo nisso? O que é que eu vejo com isso? São pessoas que hoje têm a oportunidade de ovacionar o nome de Deus, de glorificar o nome de Deus, porque nós temos um altar, e não fazem. Vai chegar um tempo que eles vão clamar pela palavra genuína, verdadeira nesse altar, e não vão ter. Vão ter fome, mas não vão ter palavra. A realidade é essa. Viu? Então, o que é que a gente tem visto para nós encerrarmos, porque o vídeo já está aqui grandão de novo. A gente tem observado pastores sem visão, púlpitos em silêncios da palavra, prega-se tudo menos a palavra de Deus, igrejas cheias, mas sem a presença do Senhor. Esse será o juízo da fome de Deus. A maior disciplina que Deus pode aplicar a uma geração não é o castigo físico, é o silêncio espiritual. Observe o buraco que há do Velho Testamento para o Novo. O silêncio de Deus, o hiato de Deus, onde Deus se calou, onde Deus não falou, onde o espírito profético. Então, quando a palavra de Deus ela se retira, o pecado entra e o diabo passa a comandar. Então, quem rejeita a palavra quando ela é abundante, lamentará quando ela for rara, for escassa. Ela foi escassa como ouro.
Então essa geração, para encerrar aqui, irmãos, é uma geração que alimenta-se de si próprio, do seu eu, do seu ego. É uma geração narcisista espiritual. Aqui em João 6:26, vocês me procuram, não porque viram os sinais, mas porque comeram dos pães e se fartaram. Aqui Jesus está revelando que aquele povo e outros de outras gerações, eles buscavam a autossatisfação, ou seja, vivem ou viviam para os seus próprios prazeres, vivem ou viviam de alimentar-se do seu ego, das suas necessidades. Se aquela geração já era assim, imagina a nossa geração, porque aqui Jesus está apontando para uma geração que quer viver de conforto e não de confronto na sua alma. Que em Cristo Jesus você receba essa palavra e que Deus possa bradar no seu coração poderosamente. Amém? Continue orando por nós, para que todos os dias, todas as tardes, Deus nos dê uma palavra de conforto ao seu coração. Fica na paz e vamos orar. Querido Pai, bondoso Senhor, que esta mensagem que foi pregada com simplicidade, ela tenha um local específico, que é o coração do teu servo e da tua serva. Meu Deus, escancara o coração do teu servo e da tua serva, traz a verdade oculta no coração deles. Que a mente deles, Senhor, passe a ser a mente de Cristo. Obrigado por esse instrumento e que essa pessoa que está ouvindo o teu evangelho, ou essas pessoas, sejam edificadas para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus eu te rogo e já te agradeço. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.